Quando você vai na feira ou no mercado perto da sua casa, você imagina de onde vêm os produtos que estão lá? Alimentos como carne, frutas e até guloseimas, bem como outros itens de uso diário para sua higiene e conforto, tiverem a sua origem em algum ponto, normalmente em alguma central de processamento ou fábrica. As facilidades da vida moderna nos fazem esquecer que até pouco tempo atrás as coisas eram bem diferentes. E você ficaria surpreso se soubesse que algum ancestral seu deve ter cruzado o mundo por uma simples peça de roupa ou ter pago uma fortuna para ter um tempero diferente em seu prato. O desejo humano de ter coisas diferentes e bonitas e de explorar o mundo fez com que o comércio, como conhecemos hoje, se solidificasse e formasse reinos e impérios poderosos. E nesse vídeo iremos conhecer um dos grandes adventos que a nossa espécie criou e que mudou o mundo: a Rota da Seda. Mas antes gostaria de pedir que deixe um like para ajudar o alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto todo domingo nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição há uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. A nossa espécie, desde o início, buscou meios de obter recursos necessários para sua sobrevivência e adaptação aos diversos ambientes em que se encontrava. Mas além das necessidades básicas, o preço pelo conforto e uma vida mais sedentária fez com que grupos humanos trocassem os seus excedentes pelos excedentes de outros grupos. Isso fez com que nascessem reinos, unificasse povos com etnias, línguas e crenças diferentes, mas também gerasse muita discórdia e até guerras em alguns momentos. O movimento de mercadorias e o comércio se tornou mais sofisticado, e com o tempo o uso de metais como bronze, cobre ou mesmo conchas fizeram com que surgissem os primeiros tipos de moeda usado entre grupos diferentes. E em vídeos futuros pretendo me aprofundar mais sobre como surgiu o comércio na nossa espécie. Esse intercâmbio de recursos abriu rotas onde pessoas se encontravam e realizavam essas trocas, de onde surgiu grandes centros comerciais e, por consequência, cidades e reinos. Vários reinos surgiram assim, como os sumérios, os acadianos, fenícios, assírios, etruscos, elamitas, egípcios e muitos outros, criando entre si uma vasta rede de troca de recursos e culturas, redes que ligavam os portos mediterrâneos e povos do Oriente Próximo e Norte da África. E dessas redes comerciais, nenhuma outra teve uma importância tão grande quanto a rede que chamamos hoje de Rota da Seda, que teve seu primeiro traçado na antiga Pérsia Aquemênida. Podemos determinar o primeiro traçado da Rota da Seda a partir da famosa Estrada Real Persa, do período em que o Império Aquemênida esteve em seu auge. Aproveitando-se da estrutura comercial traçada pelos assírios antes deles, os monarcas persas ampliaram essa rede que ficou conhecida como Estrada Real, que ia de Susa, no norte da Pérsia, atual Irã, até o Mar Mediterrâneo, na Ásia Menor, tendo ao longo dela estações postais com cavalos descansados para os enviados entregarem mensagens rapidamente por todo o Império. O historiador grego Heródoto descreve em sua obra Histórias que não há nada no mundo que viaje mais rápido do que esses mensageiros persas. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem que esses mensageiros completem seus estágios designados com a máxima velocidade. Os persas mantiveram a estrada real sempre bem cuidada e, com o tempo, a expandiram por estradas secundárias menores. Esses caminhos eventualmente cruzaram com o subcontinente indiano através da Mesopotâmia para o leste e para o Egito no sudoeste. E mesmo que isso servisse inicialmente como uma ferramenta para os chás persas comandarem seu expansivo império com mensagens e tropas, essa rota deu também o início a uma rede comercial permanente, onde ideias e produtos do Oriente e do Ocidente se cruzavam com mais segurança e perenidade, aguçando a cobiça e desejo de exploração de aventureiros e até de imperadores. Depois que Alexandre o Grande conquistou os Aquemênidas, passou a usar a famosa Estrada Real, acessando toda a extensão oriental do outrora Império Persa, onde ele passa a estabelecer a cidade de Alexandria Escate, em 339 a.C.,
no Vale de Fergana, no atual Tajiquistão, sendo esse o posto mais ao norte do Império de Alexandre na Ásia Central. Com o tempo, vários guerreiros macedônios que se estabeleceram nessa cidade se casaram com a população local, criando a cultura greco-bactriana que floresceu sob o Império Seleucida após a morte de Alexandre, no que ficaria conhecido como o Reino Indo-Grego, ou Greco-Bactriano. Sob o rei greco-bactriano Eutidemo I, esse novo reino ampliou suas terras e riquezas, tanto que o historiador grego Estrabão menciona em sua obra Geografia que os gregos estenderam seu império até os Séres. Séres era o nome pelo qual os gregos e romanos conheciam a China, o nome que significa a terra de onde veio a seda. Até então, o mais antigo registro que temos do primeiro contato entre a China e o Ocidente ocorreu por volta do segundo século AEC, no período em que a China estava dividida entre os reinos combatentes e no início da dinastia Qin, pelo imperador Shi Huangdi. Essa recente ligação com o Ocidente permitiu que essa curta, mas famosa dinastia prosperasse e se expandisse pela China na época. A dinastia chinesa sucessora, a dinastia Han, viria a ser aquela que oficializaria essa rota. Sendo regularmente assediada pelas famigeradas tribos nômades conhecidas como Xiongnu em suas fronteiras norte e oeste, o imperador Han Wudi enviou em 138 AEC o emissário Zhang Qian a oeste para negociar com os povos Yuzi por uma aliança militar contra os Xiongnu. Essa expedição de Zhang Qian o levou a entrar em contato com muitas outras culturas e civilizações diferentes na Ásia Central, e entre elas aquelas a quem ele chamou de Dayuan, o nome que deu aos greco-bactrianos descendentes do exército de Alexandre o Grande. Os Dayuan tinham cavalos poderosos, e Zhang Qian relatou ao imperador Wu que esses poderiam ser empregados de forma eficaz contra os saqueadores Xiongnu. As consequências da jornada de Zhang Qian não foram apenas um contato adicional entre China e o Ocidente, mas um programa organizado e eficiente de criação de cavalos em todo o território Han, a fim de equipar uma cavalaria. O cavalo era conhecido há muito tempo na China e havia sido usado na guerra para cavalaria e carruagens já na dinastia Shang, mas os chineses admiravam o cavalo ocidental por seu tamanho e velocidade. Com o cavalo ocidental dos Dayuan, a dinastia Han derrotou os invasores Xiongnu, e esse sucesso inspirou o imperador Wu a especular sobre o que mais poderia ser ganho no possível comércio com o Ocidente, e uma rota rumo ao Ocidente foi autorizada por ele em 130 antes da Era Comum. E por volta desse período, a Pártia, uma satrapia do Império Seleucida, se revolta contra seu suzerano e passa a tomar os territórios do Império e da Báctria, assimilando esse reino. O monarca parta, Mitrídates I, derrota o rei Seleucida Antíoco VII Sideta e passa a controlar as rotas que saíam da China e que passavam pela Mesopotâmia, na antiga Estrada Real Persa, se tornando assim o intermediário central entre a China e o Oeste. A Rota da Seda não era uma rota única de leste a oeste, e tanto que os historiadores preferem usar o nome Rotas da Seda. E embora muitos tipos diferentes de mercadorias viajassem ao longo da rede de comércio dessa rota, o nome vem da popularidade da seda chinesa no Ocidente, especialmente em Roma. As rotas se estendiam da China através da Índia, Ásia Menor, até a Mesopotâmia, Egito, o continente africano, Grécia, Roma e Grã-Bretanha. Da China eram enviadas a famosa seda, o chá, a porcelana, especiarias como gengibre e canela, perfumes, fórmulas medicinais e até remédios, arroz, papel, pedras preciosas, pólvora, marfim e artefatos de bronze e ouro. Do Ocidente eram mandados para o leste cavalos, mel, vidro, peles, frutas, tapetes, uvas, camelos, ouro, prata e escravos. A região norte da Mesopotâmia, atual Irã, tornou-se o parceiro comercial mais próximo da China, como parte do Império Parta, iniciando importantes intercâmbios culturais.
O papel, que havia sido inventado pelos chineses durante a dinastia Han, e a pólvora, também uma invenção chinesa, tiveram um impacto muito maior na cultura do que a seda. As ricas especiarias do leste também contribuíram mais do que a moda, que cresceu a partir da indústria da seda. Mesmo assim, na época do imperador romano Augusto, o comércio entre a China e o Ocidente estava firmemente estabelecido, e a seda era a mercadoria mais procurada no Egito, na Grécia e especialmente em Roma, onde esse tecido ficou muito mal afamado. Antes de se tornar imperador de Roma, Otaviano César aproveitou uma polêmica sobre as roupas de seda chinesa para denunciar seus adversários Marco Antônio e Cleópatra como imorais, sendo que ambos favoreciam o comércio e uso de seda chinesa, que nessa época e lugar estava cada vez mais se tornando associada à licenciosidade e luxúria, e Otaviano explorou essa ligação para depreciar seus inimigos políticos. Otaviano conseguiu vencer Antônio e Cleópatra, mas não podia fazer nada para reduzir a popularidade da seda. Na época de Sêneca, o jovem, os romanos conservadores eram mais fervorosos do que Augusto em condenar a seda chinesa como vestimenta imoral para mulheres e como trajes afeminados para homens. Essas críticas não fizeram nada para impedir o comércio de seda em Roma, onde importantes centros como a ilha de Cos, no Mar Egeu, tornou-se rica e luxuosa por meio da fabricação dessas roupas de seda para os ricos romanos. Nessa época, Roma desfrutava de uma balança comercial desfavorável, pois comprava mais do que vendia, sendo que ainda exportava produtos ricos para a China como tapetes, joias, âmbar, metais, corantes, drogas e vidro. Até a época do imperador Marco Aurélio, a seda era uma mercadoria mais valorizada em Roma, e nenhuma quantidade de críticas conservadoras parecia ser capaz de retardar o comércio ou parar a moda. Algo muito similar ocorreu na segunda metade do século XX, quando se popularizou o biquíni e a minissaia entre as mulheres, que nessa época eram muito mal vistas, mas que não saíram de moda. Mesmo depois de Aurélio, a seda permaneceu popular, embora cada vez mais cara, até a queda do Império Romano em 476 da Era Comum. Roma sobreviveu à sua metade oriental, que veio a ser conhecida como Império Bizantino, e que continuou a paixão romana pela seda. Por volta dos anos 60 da nossa era, o Ocidente percebeu que a seda não era cultivada em árvores na China, mas, na verdade, era afiada por bichos da seda. Os chineses mantiveram propositalmente a origem da seda em segredo, e uma vez que ela foi revelada, guardaram cuidadosamente seus bichos da seda e seu processo de produção. As especiarias e a seda que chegavam à Europa medieval percorreram uma distância incrível. No século XIII, um amplo sistema de comércio mundial estava em vigor que se estendia desde a costa leste da China até a Europa ocidental, tanto por mar quanto por terra, havendo rotas que passavam pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico, e outro pelo Império Bizantino, que tinha acesso a rotas terrestres pela Ásia. Ao longo dos séculos, a quantidade de movimento ao longo da Rota da Seda aumentou e diminuiu, dependendo da política dos reinos pelos quais passou. A vida de Gengis Khan e do Império Mongol deu nova vida ao comércio ao longo das antigas rotas da seda do século XIII. Após as conquistas mongóis, produtos exóticos como seda, porcelana e especiarias começaram a se mover livremente ao longo das rotas da seda em direção à Europa. O comprimento total da Rota da Seda era de cerca de 10.000 quilômetros, dos quais aproximadamente 3.000 quilômetros estavam dentro do território da China sob o comando mongol, o maior império contíguo que o mundo já viu. Os mongóis eram fortes defensores do comércio aberto, permitindo que produtos da China e do Sudeste Asiático chegassem livremente à Europa Oriental e ao Oriente Médio e vice-versa, experimentando a proteção que o Khan oferecia aos viajantes da época da chamada Pax Mongólica. O imperador bizantino Justiniano, cansado de pagar os preços exorbitantes que os chineses exigiam pela seda, enviou 2 emissários disfarçados de monge à China para roubar bichos da seda e contrabandeá-los de volta para o oeste. O plano foi bem sucedido e iniciou sua própria indústria da seda. Quando o Império Bizantino caiu nas mãos dos turcos em 1453, o Império Otomano fechou as antigas rotas da seda
e cortou todos os antigos laços comerciais com o Ocidente. O maior valor da Rota da Seda foi o intercâmbio de cultura, da arte, das religiões, das filosofias, tecnologias e todos os outros elementos civilizacionais que eram trocados e transportados com os bens comerciais que os mercadores negociavam de país para país. Ao longo dessa rede, doenças também se espalharam, como evidenciado na disseminação da peste bubônica em 542 da Era Comum, que se acredita ter chegado em Constantinopla por meio da Rota da Seda e que dizimou o Império Bizantino. O explorador europeu Marco Polo viajou por essas rotas e as descreveu em profundidade em sua famosa obra, Il Milione, sendo um dos primeiros a registrar a sua importância e valor. O termo para esta rede de estradas, Rota da Seda, foi cunhado pelo geógrafo e viajante alemão Ferdinand von Richthofen em 1877, que os chamou em alemão de Seidenstraßen. O fechamento da Rota da Seda forçou os mercadores a irem para o mar para exercer seu comércio, iniciando assim a Era dos Descobrimentos, que levou à interação mundial e o início de uma comunidade global. Em 1500 anos em que esteve em ação, as Rotas da Seda serviram para ampliar a compreensão das pessoas sobre o mundo em que viviam, e seu fechamento impulsionaria os europeus pelo oceano para explorar e, eventualmente, colonizar o chamado Novo Mundo nas Américas, trocando, dessa vez, bens e riquezas entre os dois lados do Atlântico. Desta forma, pode-se dizer que a Rota da Seda estabeleceu as bases para o desenvolvimento do mundo moderno e do comércio como conhecemos hoje. Embora o termo Rota da Seda não tenha sido definido até o final do século XIX, o extenso intercâmbio comercial entre as nações modernas está bem presente. E ao observarmos as conexões atuais existentes e a dispersão de ideias e de recursos ao redor do mundo, parece ser algo natural conversarmos com alguém que está do outro lado do mundo, ou comprar algo que veio de algum porto distante, mas nem sempre foi assim. Hoje temos uma grande rede virtual que, ligada por cabos e satélites, nos permitem uma conexão que nossos ancestrais jamais sonhariam, mas que mesmo nunca imaginando o mundo que formariam, foram os primeiros a conseguir unir o Oriente com o Ocidente, numa rota que jamais seria esquecida. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros, recursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.